arquitetônicos. Palácios e teatros deram nova vida à região e pontes foram erguidas sobre os rios Capibaribe e Iberiberibe, riquezas que sustentavam a metrópole. As primeiras ações coloniais contra a metrópole, chamadas de movimentos nativistas, foram de caráter regional e de cunho econômico. Revolta do Beckman, Maranhão, 1684. A situação econômica de Portugal, após o domínio espanhol e a expulsão dos holandeses, era extremamente precária. A restauração dinástica portuguesa foi custosa e a expulsão dos holandeses em 1649 fez com que o mercado açucareiro das colônias portuguesas perdesse espaço para a produção antilhana. Portugal resolveu aumentar o controle sobre o Brasil, criando em 1649 a Companhia Geral do Comércio do Brasil, que passou a deter o monopólio do comércio na colônia. A região do Maranhão produzia tabaco, algodão e cana-de-açúcar, utilizando mão de obra escravizada indígena por causa do alto preço dos escravizados africanos. Para acalmar os ânimos, a coroa criou em 1682 a Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, com a finalidade de mandar para o Brasil africanos escravizados e abastecer o país com mercadorias europeias, vinho, bacalhau, azeite, recebendo em troca o monopólio dos produtos coloniais. Guerra dos Mascates, Pernambuco, 1710 a 1711. Os comerciantes de Recife, em sua maioria portugueses, eram chamados pejorativamente de mascates pelos senhores de engenho de Olinda. Olinda era a capital de Pernambuco, a sede dos senhores de engenho, e Recife, um bairro de Olinda com casas comerciais. Durante o domínio holandês, Recife tornou-se um importante centro comercial. Durante o governo de Maurício de Nassau, 1637 a 1644, o porto foi modernizado e a cidade embelezada com importantes projetos arquitetônicos. Para continuar a manter o antigo estilo de vida, os olidenenses passaram a fazer empréstimos a juros muito altos, endividando-se com os comerciantes portugueses de Recife. Aos poucos, essa dívida se tornou impagável. Os portugueses, para reaverem seus empréstimos, ameaçaram tomar as propriedades dos brasileiros e de seus escravos. Nesse impasse, a coroa resolveu separar Recife de Olinda em 1710 em uma demonstração de apoio aos comerciantes portugueses e consideração à importância econômica de Recife para a capitânia em detrimento da capital Olinda. Utilizando como pretexto a definição dos limites entre Olinda e Recife, os senhores de engenho declararam guerra aos mascates. Os comerciantes portugueses receberam apoio da metrópole e, assim, derrotaram Olinda. Recife tornou-se a capital de Pernambuco, marcando de vez a decadência olindense e a ruína de seus engenhos. Mineração, a descoberta de ouro e de diamantes. No final do século XVII, as bandeiras de prospecção, organizadas pelos paulistas, obtiveram sucesso e encontraram ouro na região de Minas Gerais. Além da possibilidade de enriquecimento rápido, concorreu para esse brusco aumento populacional o fato de a atividade não exigir grandes investimentos como os estabelecidos na atividade agrícola. Os mineradores podiam explorar os leitos dos rios e as encostas dos morros em busca de ouro. Para a exploração desse minério na região, eles dispunham de duas formas. Faiscação. A exploração era realizada individualmente, peneirando a areia do fundo dos rios e riachos com a bateia, uma espécie de peneira, demandando poucos gastos. Os escravizados eram obrigados a entregar uma parte a seu dono. Dependendo da situação, conseguiam juntar uma quantia para comprar a própria liberdade. Lavras. Minas maiores que exigiam investimentos em equipamentos e onde o trabalho era realizado por escravizados africanos, organizados sob a supervisão de mineradores especializados. A fiscalização das minas. Para controlar a exploração aurífera, assim que foram descobertas as primeiras minas, a metrópole criou em 1702 a Independência das Minas, que apresentava as seguintes incumbências: dividir a área mineradora em lotes denominados
Datas. O descobridor tinha o direito de escolher primeiro, depois o governo e em seguida o chefe da independência, sendo o restante leiloado. A segunda era enviar funcionários para a cobrança dos impostos, especialmente o quinto de todo o ouro extraído pelos mineradores, ou seja, a quinta parte, que era 20% do rei. Revolta de Vila Rica. A criação das casas de fundição em 1719 é a obrigatoriedade do selo real, carimbado nas barras de ouro, provoca uma violenta relação entre os mineradores, principalmente em Vila Rica, a atual Ouro Preto. Como havia apenas 4 casas de fundição na região, os trabalhadores das minas eram obrigados a percorrer longas distâncias para entregar o ouro. Para que o procedimento da fundição fosse feito, o que não era muito seguro, liderados por Felipe dos Santos, os mineiros exigiram do governador a extinção das casas de fundição e a redução dos impostos sobre o ouro. Entretanto, aproveitando esse momento, o governador invadiu a Vila Rica, incendiou casas e prendeu os líderes da revolta, entre eles Filipe dos Santos, que foi morto e esquartejado após ter seus membros amarrados a 4 cavalos, que, ao serem chicoteados, lançaram-se a golpe em direções opostas. Após a representação, a metrópole separou a capitania de São Paulo da capitania de Minas do Ouro, para exercer uma fiscalização ainda maior sobre a região que fornecia os recursos para a coroa cumprir o pagamento de suas dívidas externas com a Inglaterra. Quanto mais intensa era a fiscalização, mais aumentava a insatisfação dos colonos em relação à coroa portuguesa. Caso não fossem pagos, havia a ameaça da derrama, cobrança violenta dos impostos atrasados por meio de prisões e confiscos de bens do devedor. O clima de insatisfação foi crescendo de tal forma que os colonos passaram a se organizar para obter a liberdade em relação à metrópole, movimentação que acabou organizando a chamada Inconfidência Mineira, em 1789. Sociedade. A sociedade mineradora, diferentemente da caniveira, caracterizou-se pelo urbanismo, dando origem a várias cidades: Ouro Preto, Sabará, Mariana Cuiabá, Diamantina e etc. E fazendo surgir uma série de camadas intermediárias, como comerciantes, ferreiros, vendedores ambulantes, funcionários públicos, policiais, artesãos e etc. Também havia comerciantes que enriqueceram o comércio decorrente da mineração, além dos proprietários de minas. Porém, a grande maioria da população era formada pelas camadas mais pobres, tanto escravizados como homens livres. Em relação aos escravizados, o cotidiano deles era marcado pelo trabalho árduo nas minas, onde corria risco em razão dos eventuais demoramentos. Havia, porém, aqueles que trabalhavam nos centros urbanos como escravos de ganho e que atuavam em construções conforme esses centros cresciam. Como muitos escravizados tentaram fugir das minas e das beiras dos rios para as montanhas, formaram-se vários quilombos na região. Alguns escravizados conseguiram alcançar a liberdade até se integrarem à sociedade colonial, enriquecendo-se e possuindo outros escravos, como foi o caso de Chico Rei e Chica da Silva. Cultura. A sociedade urbana mineradora desenvolveu a arquitetura, a escultura e a pintura, promovendo o apogeu da arte barroca, cujo maior representante foi Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Entre suas obras destacam-se as estátuas
intituladas Os Profetas, em Congonhas do Campo, no estado de Minas Gerais. Na literatura surgiram nomes como Thomas Antônio Gonzaga, Cláudia Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto, que representaram a escola literária chamada de arcadismo, escritores que se tornaram importantes intelectuais do movimento que lançou as bases de ideias para liberdades que resultariam na Inconfidência Mineira.